Eu tava deitado no meu sofazinho, no AP que aluguei há pouco tempo na zona leste de Atlanta. Uma mão segurava uma xícara de chá quente, a outra tava na minha testa, como se tentasse espantar a tontura de tanta mensagem chegando. A tela do meu celular piscava em cima da mesinha de centro-chamadas da minha mãe, do meu pai, e até do Brandon, meu irmão. Os mesmos 3 nomes aparecendo sem parar, tipo um loop infinito. Parecia que se eu ficasse mais um segundo sem responder, o celular ia explodir de tanto aviso. Já fazia 6 meses. 6 meses desde que saí de casa. Sem briga, sem choro, nem porta batida. Só peguei umas roupas, meu notebook velho, meu caderno de anotações, joguei tudo numa mochila meio gasta e fui embora, bem na hora em que o sol sumia atrás dos prédios do outro lado da rua. Ninguém me parou, ninguém perguntou para onde eu ia. Acho que ninguém imaginava que eu não ia voltar. Estavam acostumados com a Diana de sempre a filha calma, a que dá conta de tudo, a que resolve as contas atrasadas quando tá tudo apertado. Eu era tipo a consertadora invisível das bagunças da família. Sempre que o Brandon perdia mais um emprego, ou quando minha mãe e meu pai esqueciam de pagar alguma coisa, lá ia eu resolver. Eu achava que era forte. Que era meu papel fazer aquilo. Mas agora, nesse AP pequenininho, do tamanho certo para mim e pro silêncio, eu finalmente entendi. Por quase 10 anos, eu segurei de pé um sistema que nem fui eu que criei. Um sistema onde só eu tava correndo para fazer tudo, enquanto os outros só existiam. O celular vibrou de novo. Nem precisei olhar para saber que era minha mãe. Já dava até para ouvir o começo da mensagem na minha cabeça. Como é que você pôde fazer isso com a sua família? E ia terminar com aquele clássico. Se você ainda se importa com a gente, liga de volta agora. Eu não atendi. Nem peguei o celular. Só joguei a cabeça para trás, respirei fundo, e senti meu peito ficando um pouco mais leve a cada segundo. Meu nome é Diana Miller, tenho 28 anos, sou analista financeira e ganhei uma bolsa 100% na Georgia State University. Eu costumava acreditar que, se eu trabalhasse duro, ficasse longe de confusão e mantivesse a cabeça baixa, uma hora iam me reconhecer. Mas a real é que, quanto mais eu fazia, menos eu parecia importar. E na única vez que eu parei, só uma vez, o celular começou a vibrar como se fosse um alarme de incêndio. O Brandon, meu irmão, tem 32 anos. Largou a faculdade de artes depois de 2 anos, trabalhou de barista, entregador, e ficou desempregado de novo. Mas ele era o talentoso, o sonhador. Minha mãe abraçava ele toda vez que dava errado. Meu pai falava dele como se fosse um herói voltando da guerra. E eu? A única que nunca ficou devendo, nunca quebrou nenhum plano, nunca pediu nada. No fim, eu virei a ingrata. Lembro perfeitamente do dia em que fui embora. Minha mãe estava vendo o programa preferido dela. Meu pai com os olhos grudados na planilha do seguro do carro. E o Brandon, esticado no sofá com um videogame na mão. Ninguém reparou. Eu passando com uma sacola, ninguém perguntou nada. Nem porque eu não tava de roupa de trabalho. Nem pra onde você vai. Nada. Agora, depois de 6 meses de silêncio, eles tentam me alcançar, como se eu fosse uma boia que eles jogaram fora e de repente precisam de volta. Olhei pro celular de novo. Ainda vibrando. Eu não desliguei. Só deixei tocar. Cada vibração parecia provar que, finalmente, eu me soltei daquela corda invisível que me prendeu por anos. E, pela primeira vez na vida, a liberdade tinha cheiro de uma tarde tranquila. Onde cada som era só meu. Aí, eu comecei. Comecei a trabalhar com 16 anos. Não foi para comprar roupa bonita ou ficar indo em cafeteria com os amigos. Foi porque eu sabia que, se eu não cuidasse de mim, ninguém ia fazer isso por mim. Enquanto meus colegas iam embora de carona com os pais, eu subia na minha bicicleta e pedalava 4 quarteirões até uma doceria, onde eu limpava a mesa e esfregava chão. Depois, voltava para casa já de noite. Usei meu primeiro salário para comprar um computador usado. Foi o único jeito de acompanhar as tarefas da escola. Ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda. Ninguém queria saber se eu estava dormindo direito ou se eu tinha jantado. Mas quando Brandon precisou de um laptop novo mesmo tendo largado a escola, minha mãe não pensou 2 vezes,
abriu um cartão de crédito e comprou um MacBook zerinho para ele. Disse que era para ele recomeçar a vida. Eu já estava acostumada com essa lógica maluca. Quando eu fazia tudo certo, era só o esperado. Mas quando o Brandon errava, era porque ele estava tentando. Ele é 4 anos mais velho que eu. Mas, se alguém visse nossa casa, ia jurar que eu era a irmã mais velha. Ele sempre tinha uma desculpa. Sempre era compreendido. Quando ele largou o emprego na livraria porque o chefe era muito rígido, minha mãe correu para defender. Ninguém aguenta um ambiente tóxico, ela disse. Quando ele bateu o carro que o papai tinha acabado de arrumar, a primeira coisa que meu pai falou foi: acidentes acontecem mesmo. Agora, quando eu consegui uma bolsa integral para Georgia State, a única coisa que ouvi foi: você não podia ter escolhido uma faculdade mais perto de casa? O Brandon pode precisar do carro. E quando fui contratada pela maior empresa de consultoria de investimentos da região, minha mãe só disse: ah, então é isso? Agora ele vai poder te levar nas consultas médicas. Pra ser sincera, eu nem lembro da última vez que alguém disse que estava orgulhoso de mim. Talvez, nunca tenham sentido isso mesmo. Eu achava que, se continuasse trabalhando duro e provando meu valor, uma hora eles iam perceber. Mas quanto mais eu fazia, mais eu virava só uma carteira ambulante. Quando queriam pintar a casa. Será que você pode ajudar um pouco? Quando Brandon quis fazer um curso de arte online. Diana, você paga por enquanto? Depois a gente vê isso. No começo, achei que era só uma fase difícil. Aceitei ajudar aqui e ali. Só que esse aqui e ali virou tudo. Contas de luz, conserto de eletrodoméstico, dinheiro para gasolina do carro do meu pai. Eu mandava o dinheiro certinho. Nunca ouvi um obrigado. Só mais pedidos. Esse mês tá apertado, dá para mandar um pouco mais? Eu tentava ficar na minha. Me convencia de que era por amor. Que família tem que se ajudar. Mas toda vez que eu voltava para casa, depois de semanas de trabalho pesado, era a mesma cena: Brandon largado no sofá, pé em cima da mesa, jogando videogame. Minha mãe na cozinha, fazendo o prato preferido dele. Meu pai contando, pela milésima vez, a história de quando o filho dele ganhou um concurso de arte na 5ª série. Eu não sofria. Eu já me importei com cada detalhe. Mas tem uma coisa que eu não consigo mais: viver uma vida onde o esforço é ignorado, e o fracasso é tratado como se fosse uma conquista. Teve um dia que falei para minha mãe que estava juntando dinheiro para comprar minha casa. Ela respondeu como se fosse nada, mas eu nunca esqueci o que disse. Uma mulher comprando casa sozinha? Você não tem medo do povo achar que ninguém quer casar com você? Eu não respondi. Mas ali, bem naquele momento, eu entendi que nunca ia ter a aprovação verdadeira deles. Não era porque eu não fosse boa bastante. Era porque, pros olhos deles, o Brandon sempre vinha em primeiro lugar. E eu? Eu era só o plano B, a opção quando tudo dava errado. Essa verdade, por mais amarga que fosse, acabou me deixando mais forte. 6 meses atrás, quando finalmente fui embora, eu não chorei, não gritei. Só fui. Como se eu fosse a única pessoa daquela casa que percebeu: se eu não me salvasse, ia passar a vida toda tentando manter de pé um mundo que sempre foi inclinado pro lado de outra pessoa. Lembro que tudo começou com uma mensagem da minha mãe, tarde da noite, enquanto eu ainda estava no escritório. Diana, a luz acabou. Seu pai esqueceu de pagar a conta esse mês. Você pode ajudar? Eu te pago de volta amanhã. Nem pensei 2 vezes. Mandei R$ 1.260 naquela noite. Junto com uma mensagem. Na próxima, lembra o pai de pagar com um pouco mais de antecedência. Claro, nunca vi esse dinheiro de volta. Depois veio a conta da água. Depois os suplementos. Depois o conserto do fogão a gás. Cada pedido vinha com uma desculpa que até parecia justa. E eu me sentia cruel só de pensar em dizer não. No começo, pensei: tá tudo bem. Eu ganho um salário decente. Mas aquela ajudinha virou um buraco sem fim. Eles nem pediam mais. Já mandavam a cobrança. Assinatura nova essa semana. R$ 200 pro Brandon. 0 centavos.
Ele tá se inscrevendo num curso de Photoshop. Seu pai fez tratamento dentário. Ficou caro. Aqui os dados bancários. De repente, eu era a única pessoa pagando tudo. Numa casa com 4 adultos. 2 trabalhando de vez em quando. Um jogando o dia todo. E eu, bancando todo mundo. Teve um mês em que eu tava me preparando para mandar o pedido do meu financiamento para comprar minha primeira casa. Aí meu pai ligou. A voz dele tava meio desconfortável, mas firme. Diana, a gente tá com um probleminha com o banco. Se a gente não conseguir um dinheiro logo, vão tomar nossa casa. Nas semanas seguintes, eu fiquei em silêncio. Aquela casa, por mais simples que fosse, era onde eu cresci. Onde um dia sonhei em ter meu próprio escritório, antes desse sonho virar um sofá-cama pro Brandon dormir temporariamente. Quanto vocês precisam? Perguntei, já imaginando a resposta. Cerca de $980 por mês. Só por alguns meses, até seu pai e eu nos recuperarmos. E eu aceitei. A primeira transferência foi naquela mesma noite. Logo depois de eu cancelar o sinal do apartamento com o qual eu vinha sonhando há meses. Acabei mandando aquele dinheiro, não por alguns meses, mas por quase 2 anos. 2 anos. Mais de $20 mil enviados, sem contar outros gastos, seguro do carro, conserto do telhado, presente de aniversário do Brandon. O que mais me deixava irritada não era nem o dinheiro. Era o jeito como eles agiam, como se isso fosse totalmente normal. Ninguém agradecia. Ninguém perguntava se eu estava conseguindo dar conta. Só continuavam pedindo. E eu, aos poucos, virei o banco da família. Sem ter nem voz na casa que eu mesma estava salvando da hipoteca. E o Brandon? Ainda sem trabalho. Quando perguntei, minha mãe só disse: ele tá tentando se encontrar. Você não devia pressionar. Pressionar? Eu, que trabalhava 60 horas por semana para pagar a parte dele, agora era quem estava pressionando. Comecei a anotar tudo. Cada pagamento, cada data. Como se fosse um livro de contas, tipo de um cliente que nunca vai pagar. Mas, para falar a verdade, eu nunca esperei receber de volta. Eu sabia que aquele dinheiro tinha ido embora para sempre. Toda vez que eu pensava em cortar de vez esse ciclo, aparecia mais uma mensagem. As costas do seu pai tão doendo de novo. Você pode pedir o remédio dele? Tá chovendo dentro de casa, o telhado tá com vazamento. Ninguém tem como pagar. E lá ia eu, mandava o dinheiro de novo. Mais uma vez, eu deixava meus próprios planos de lado. Comecei a evitar abrir o aplicativo do banco de manhã, porque só de ver o saldo tão baixo me dava um aperto no peito, como se eu não conseguisse nem respirar. Minha vida estava girando em torno das contas dos outros. Das necessidades de pessoas que nunca quiseram se sustentar sozinhas. Eu morava num AP pequeno, apertado, comia miojo a semana inteira só para poder mandar dinheiro para consertar uma porta da casa que o Brandon usava como estúdio de arte. Aí um dia, parada numa lojinha de bairro, abri a carteira e percebi que não tinha nem dinheiro para comprar 1 litro de leite. Naquele momento, eu senti de verdade que estava sendo completamente sugada. Eu achava que ser forte era aguentar tudo nas costas. Mas, na real, eu só estava me afundando num pântano, esperando que eles mudassem. E foi aí que caiu a ficha. Quem precisava mudar primeiro era eu. Era um domingo à tarde, começou a chuviscar. Eu tinha acabado de sair de mais um plantão cansativo de fim de semana. Só queria um banho quente e meu cobertor. Mas, em vez disso, fui até o mercado, peguei umas sacolas com salmão, legumes, comidas congeladas, e dirigi quase 40 minutos até a casa dos meus pais. Como eu vinha fazendo nos últimos 2 anos. Entrei na cozinha com os braços cheios de sacolas. Minha mãe já estava lá. Não para me receber, mas para me encarar. Diana, a gente precisa conversar. Antes que eu respondesse, ela cruzou os braços e falou num tom cheio de drama. Já falamos sobre isso. O que você tem mandado todo mês, não tá mais dando. Eu congelei. Não tá dando. Como assim? Meu pai saiu do quarto. Falou num tom baixo, sério, como se fosse uma notícia de jornal.
Você ganha bem. Você mora sozinha, ganha bem, e a gente tá aqui lutando todo dia, isso não te parece injusto? Meu pai disse. Eu olhei para os dois, as pessoas que me criaram agora tentando me convencer de que o conforto deles era minha responsabilidade. Falei com calma, mas firme. Eu paguei a hipoteca por 2 anos. Sem falar nas contas de luz, nos remédios, no conserto do telhado, tudo isso. E ainda não é suficiente. Brandon, jogado no sofá como sempre, resolveu dar palpite. Ah, não é como se estivesse faltando nada. Qual o problema em dividir um pouco? Me virei e olhei bem nos olhos dele. Meu irmão, 32 anos, que nunca pagou uma conta na vida. E mesmo assim se acha no direito de falar sobre dividir. Dividir é quando os dois lados participam, Brandon, falei, com a voz mais fria que a chuva lá fora. Você só sabe receber. Mamãe se meteu, chega, Diana. Você tá sendo desrespeitosa. Respirei fundo. Meu peito parecia que ia explodir. Desrespeitosa? Por dizer a verdade? Vi nos olhos dela aquele mesmo olhar de sempre de quem quer controlar tudo só no grito e no drama. Ela me cortou, com a voz firme como uma faca. Se tá pesando tanto assim pra você, então pode sair por aquela porta. E nem precisa voltar. O tempo parou. Ela não sabia, mas aquela frase já tinha passado 1000 vezes pela minha cabeça. Só que dessa vez, ninguém me segurou. Ninguém me chamou de filha boa. Ninguém tentou me impedir. Eles só ficaram ali, me empurrando para a beira do penhasco, esperando para ver se eu pulava. Soltei a última sacola em cima da mesa. Nem me dei o trabalho de abrir, de guardar nada na geladeira, como eu sempre fazia. Tudo bem, falei baixo, mas firme, como uma faca. Se é assim que vocês se sentem, eu entendi. Claramente. Virei as costas e saí. Meus passos eram pesados. Mas ninguém veio atrás. Ninguém chamou meu nome. Só ouvi o Brandon resmungar alguma coisa tipo aqui dramática ou algo assim. Saí daquela casa de mãos vazias, com um buraco no peito, mas com a cabeça erguida. A chuva molhou meu cabelo, minhas roupas, mas pela primeira vez eu me senti leve. Como se o peso que carreguei por anos não fosse um dever, fosse uma corrente. E ela finalmente tinha caído. Não fui direto pro meu apartamento. Parei num posto de gasolina, sentei no carro, tirei minhas lentes de contato, encarei mentalmente a imagem da minha mãe, do meu pai e do Brandon. E então, apertei o botão de bloquear. Naquele momento, eu não fazia ideia do que viria depois. Não imaginava o caos quando eles percebessem que o caixa eletrônico deles tinha parado. Mas uma coisa eu sabia com certeza, dessa vez, eu não ia voltar. Não por orgulho. Mas porque eu finalmente entendi, gentileza tem limite. E sacrifício cego só ensina as pessoas a acharem que você é obrigado. Meu novo AP era no 3º andar de um prédio antigo em Midtown. Tinta descascando, corredores cheirando a madeira velha, mas para mim era o paraíso. Ninguém me acordava às 6 da manhã para marcar consulta. Ninguém mandava mensagem de madrugada pedindo dinheiro da conta de gás. Eu não precisava mais correr por 3 bairros carregando comida para um jantar que ninguém ia comer. Me mudei só com 2 malas e um edredom velho. Mas o alívio que senti foi como aprender a respirar de novo. Todo dia de manhã, eu acordava com o meu despertador, fazia meu café, abria a janela e deixava a luz entrar. Sem TV gritando na sala. Sem minha mãe reclamando. Sem meu pai tossindo no fundo. Quando eu chegava à tarde do trabalho, podia passar os fins de semana lendo, aprendendo coisa nova, andando no Piedmont Park, e sem precisar ficar com o celular colado na orelha por 1 hora. Sempre era outra emergência, e, de algum jeito, isso sempre queria dizer mais dinheiro. Foi aí que eu cortei tudo. Nada mais de transferências, nada de pagar conta, nada de marcar consulta, nem de fazer compra de mercado para eles. Minha conta bancária começou a se estabilizar, bem devagar. E pela primeira vez em anos, eu consegui começar a juntar dinheiro. Algo tão simples, mas que eu achava que nunca ia conseguir fazer. Mas essa fase durou só até o 3º mês. Tudo começou com uma mensagem da minha mãe. Diana, seu pai acabou de receber uma carta do banco.
Tem alguma coisa acontecendo. Me liga. Eu li, e deixei o celular de lado. Não atendi. Não porque eu não me importava, mas porque eu já sabia, nunca era saúde ou segurança. Sempre era sobre dinheiro. E, claro, alguns dias depois, meu pai ligou. Precisamos conversar sério. A situação da casa não dá mais para adiar. Eu não atendi. Eles começaram a ligar todos os dias. Primeiro com voz calma, depois pedindo, depois acusando. Minha mãe mandou. Você vai mesmo abandonar seus pais? O Brandon deixou uma mensagem de voz. Você devia saber que isso não é brincadeira. Todo mundo tá passando aperto. Mas eu não atendi. As ligações só aumentavam. Toda semana parecia pior. Como se eles achassem que, se insistissem o bastante, eu ia acabar cedendo. Troquei o número do trabalho. Bloqueei alguns contatos. Mas não conseguia parar de ler as mensagens longas, com parágrafos e mais parágrafos me chamando de diferente, sem coração, fria. Mas eu não estava fria. Eu estava me curando. Aí, numa segunda-feira à tarde, saindo do trabalho, meu celular acendeu. Era o Brandon. Eu não atendi. Mas dessa vez, a mensagem de voz dele tinha mudado o tom. Não tinha mais urgência. Era grossa, acusando. O que você acha que tá fazendo? Tá se sentindo orgulhosa, é? Você não pode se afastar da sua família só porque agora a vida tá mais fácil. Se mamãe e papai perderem a casa, a culpa vai ser sua. Fiquei parada no estacionamento, ouvindo aquela mensagem 3 vezes. E eu não sabia se dava risada ou se ficava com raiva. Depois de todos aqueles anos pulando refeição, mandando milhares de dólares sem nenhum obrigado, tudo que eu recebi em troca foi culpa. Peguei meu celular e comecei a digitar, bem devagar. Eu paguei a minha parte, e a sua, por anos. Se agora as coisas estão dando errado, talvez seja a hora de alguém que nunca fez nada começar a agir. Mas eu não enviei. Apaguei a mensagem. Porque eu sabia que nenhuma palavra ia mudar o jeito como eles me enxergavam. Eu nunca fui filha. Nunca fui irmã. Eu era uma solução. E quando a solução parou de funcionar, só sobrou a culpa. Guardei o celular no bolso e fui caminhando pela calçada, iluminada pelo sol dourado de fim de tarde. Me senti um pouco mais leve. Mais tarde, logo depois de sair de uma reunião, vi uma nova mensagem do meu pai. Diana, por que você não pagou a hipoteca esse mês? O banco tá pressionando a gente agora. Congelei no corredor do prédio onde eu trabalhava. Não foi choque o que senti. Foi um arrepio. Como se alguém tivesse jogado água gelada na minha cabeça. Eu tinha parado de ajudar financeiramente há quase 6 meses. Nada de transferência. Nada de conversa sobre dinheiro. Zero. E mesmo assim, ele me mandou aquela mensagem. Como se ainda fosse minha obrigação pagar a hipoteca. Mas o que mais me deixou brava, foi o jeito como ele escreveu. Pressionando a gente agora. Mordi o lábio. Minhas mãos começaram a suar. E meu instinto dizia, tem alguma coisa errada. Dessa vez, eu não ia adivinhar. Eu ia descobrir. Naquela noite, depois de fazer uma xícara de chá, abri meu laptop e entrei na conta bancária que eu usava só para mandar os pagamentos da hipoteca, no nome do meu pai. Nunca tinha olhado antes. Sempre confiei. Pensei, sou filha deles, por que eu não confiaria? Mas dessa vez, eu resolvi olhar. Comecei a checar o histórico de transações dos últimos 2 anos. Cada pagamento que eu tinha feito, estava lá, registrado. Os valores batiam certinho, até o último centavo. Mas a última linha quase fez meu coração parar. O último pagamento da hipoteca feito daquela conta tinha sido há 8 meses pouco antes de eu parar de ajudar. Pisquei várias vezes, achando que tinha lido errado. Mas estava lá, claro como o dia, bem no alerta do banco. Conta vencida há 8 meses. Saldo pendente, 6.480 dólares. Status, risco de execução hipotecária. Coloquei a mão na boca, tentando controlar minha respiração. O que isso queria dizer?
Eu tinha continuado a mandar dinheiro, no prazo, por 3 meses depois do último pagamento. E eles não usaram nem $1 na hipoteca? Abri meu aplicativo bancário pessoal. Lá estavam, quase $3.000 enviados depois do pagamento final que eles fizeram. Eles receberam. Mas não usaram. Não explicaram. Não disseram nada. Um frio subiu pela minha espinha. Não era só decepção, era traição. Como se alguém tivesse enfiado uma faca nas minhas costas. Eu tinha confiado neles. Não liguei na hora. Queria ter certeza. Queria mais provas. Na manhã seguinte, liguei para o banco dessa vez, me apresentando como alguém que ajudava com os pagamentos da família. Expliquei, com calma, que estava preocupada com a situação, que talvez meus pais estivessem escondendo dificuldades financeiras. Depois de confirmar alguns dados, a atendente disse: "Não recebemos nenhum pagamento completo da hipoteca desde o começo do ano. A conta agora está em cobrança especial." Agradeci e desliguei. O mundo girou ao meu redor. Agora não havia mais dúvida nenhuma. O dinheiro que mandei naqueles últimos meses não foi usado para casa. Então, para onde foi? Eu não sabia. Mas não foi para aquilo que eles tinham implorado. Naquela noite, não consegui dormir. Deixei a luz acesa. Fiquei deitada, dura, no sofá, olhando pro teto. Só uma pergunta ecoava na minha cabeça. Há quanto tempo eles estão mentindo para mim? Pensei em todas as coisas que a mamãe sempre dizia. É só por um tempo, querida. Se não fosse por você, seu pai não estaria tão preocupado. Por favor, nos ajuda a passar por isso. Mas aí, lembrei do olhar do Brandon no dia em que fui embora. Não era arrependimento. Era medo. Não por eu estar saindo, mas porque a fonte estava secando. Peguei o celular e mandei uma mensagem pro meu pai. Acabei de falar com o banco. Disseram que a hipoteca tá atrasada há 8 meses. Eu continuei mandando dinheiro, então, o que aconteceu? Nenhuma resposta. Pelo menos, não na hora. Mas, 15 minutos depois, o telefone tocou. Era o meu pai. Não atendi. Fiquei só sentada, ouvindo o toque, como se fosse um fantasma do passado. De um tempo em que eu acreditava em tudo, sem questionar. Mas agora, eu via tudo com clareza. A terceira ligação veio às 22 horas. Olhei para a tela. Minhas mãos estavam frias. Meu coração, uma bagunça de raiva e tristeza. Eu sabia que, se não atendesse, eles iam continuar ligando. Então respirei fundo. Estava pronta para ouvir, mas também para falar. Apertei a atender. "Diana, é o pai", ele disse, com a voz baixa e tensa. "Então acho que você descobriu sobre o banco." Falei com calma. "Eu não descobri", eu confirmei. "A hipoteca tá atrasada há 8 meses." Continuei mandando dinheiro, então, para onde ele foi? Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou um suspiro. "Eu sei que você tá brava, mas não é o que você tá pensando." Dei um sorrisinho amargo. "Não é o que eu tô pensando. Eu mandei dinheiro para casa. A casa não foi paga. Qual parte disso não é o que eu tô pensando?" Foi aí que a mamãe pegou o telefone e entrou gritando. "Diana, não ouse falar com seu pai desse jeito." A voz dela era alta, quase gritando, cheia de raiva. "Você não entende a situação. Tá tudo desmoronando desde que você foi embora." Fechei os olhos por um segundo. Fui embora, ou foi só quando eu parei de pagar tudo para todo mundo viver confortável? "Você não fala comigo desse jeito." Ela gritou de novo. Minha mãe respondeu. "Eu fiz tudo o que pude. O Brandon perdeu o emprego, as costas do seu pai tão ruins, a casa tá caindo aos pedaços, e você? Você simplesmente virou as costas pra gente." "Não, mãe", falei, com a voz baixa. "Eu virei as costas depois que vocês sugaram até o último centavo de mim. E ainda tiveram coragem de dizer que não era o suficiente. Eu não sou obrigada a bancar as escolhas erradas de vocês, uma atrás da outra.
Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, voltou a falar, com a voz trêmula, escorregando para aquele choro ensaiado de sempre. Deanna, a gente é família, famílias têm que se ajudar. Mas dessa vez, eu interrompi. Não deixei ela me fazer sentir culpada. Ajuda tem limite, mãe. Vocês me trataram como um caixa eletrônico por anos. E o pior, o dinheiro que eu mandei nem foi usado para aquilo que vocês diziam. Vocês mentiram para mim. O silêncio foi tão longo que achei que ela tinha desligado. Mas aí, ouvi a voz do Brandon. Você tá exagerando. Eles só precisam de um tempinho. E você tá agindo como se o mundo inteiro te devesse alguma coisa. Eu dei uma risada curta. O mundo, não. Mas essa casa com certeza deve. Você tá sendo egoísta, ele falou entre os dentes. Você não era assim antes. Respondi com calma, mas fria como gelo. Antes, eu só era burra. Diana, não fala assim, meu pai voltou a falar, com aquele tom cansado. A gente errou, tá bom? A gente fez besteira. Mas você é tudo o que a gente tem. Vamos te pagar de volta, eu prometo. Soltei uma risada seca, sem vontade nenhuma de rir. Quantas vezes você já prometeu isso? Outro silêncio. Aí ele disse. Você sabe que, se não ajudar, a gente pode perder a casa, a gente tá pra perder tudo. Segurei mais forte o celular. Meu peito tava pesado. Mas minha voz saiu firme. Então perde. Isso não é mais minha responsabilidade. Diana, você não pode simplesmente. Não posso o quê? Ir embora depois de ser levada ao meu limite? Eu interrompi. Eu carreguei essa família por quase 10 anos, enquanto Brandon ficava sentado, gastando dinheiro à toa e ainda me julgando. E agora que eu parei, eu sou a sem coração? Mamãe começou a chorar de novo, o Brandon sussurrou alguma coisa no ouvido dela, e meu pai começou a implorar. Mas, sinceramente, eu já nem escutava mais. As vozes deles pareciam vozes de fantasmas, de um lugar onde eu não pertencia mais. Respirei fundo. Eu cansei de ajudar. Não porque sou má, mas porque já fiz mais do que o suficiente. Vocês precisam aprender a viver sem mim. Essa é a única coisa que eu tô deixando pra trás. E desliguei. Não com raiva. Com paz. Depois daquela última ligação, deixei meu celular na mesa e nem toquei nele por 3 dias. Sem mensagens. Sem ligações. Sem ameaças. Sem choradeira falsa. Só silêncio. E nunca tinha sentido um silêncio tão gostoso. Na manhã seguinte, acordei cedo, fiz um café e fui pra varanda. Fiquei ali olhando a cidade acordando devagar, com aquela luz dourada do sol batendo nos prédios. Meu apartamento era pequeno, normal. O teto meio baixo, o chão de madeira rangia quando eu andava. Mas, pela primeira vez, eu sentia que aquele lugar era meu de verdade. Ninguém batendo na porta pedindo dinheiro. Ninguém me fazendo sentir culpada por estar vivendo minha vida. A liberdade não era barulhenta. Era silenciosa. Suave, como aquela primeira respirada depois que a gente sai debaixo d'água. Mas até o silêncio assusta, quando chega a noite. Quando o trabalho acaba e sobra só os pensamentos, eu começo a me perguntar. Será que fui longe demais? Cortei tudo. Todo o suporte. Todo o contato. Deixei a casa que eu ajudei a salvar quase ser tomada pelo banco. Deixei para trás as pessoas que um dia me criaram. Agora, elas estão tentando lidar com o caos sozinhas. Eu costumava ser o apoio de tudo. Agora era eu quem estava deixando tudo para trás. Talvez eu estivesse sendo dura demais. Voltei para minha caixa de mensagens de voz, aquela que eu evitei a semana toda. Tinha uma mensagem da minha mãe. Você vai se arrepender disso. Aquela casa é tudo para mim. Uma do meu pai. Estamos sem opções se você não ajudar. E uma do Brandon, curta e amarga. Você tá deixando essa família afundar só por causa do seu orgulho. Eu escutei tudo. Cada palavra. Mas, dessa vez, eu não chorei.
Só fiquei cansada. Eles sempre souberam como me fazer duvidar de mim mesma. Me prenderam por anos, não com correntes, mas com culpa. Com frases como: "Você é o orgulho da nossa família." Ou: "A gente estaria perdido sem você." Mas esse orgulho nunca veio em forma de agradecimento. Era só uma desculpa, uma proteção, para encobrir os erros que eles nunca quiseram resolver. Lembrei das noites que passei acordada, fazendo contas e fechando relatórios para os clientes. E no dia seguinte, o Brandon me criticava por não viver o momento. Lembrei das férias que eu planejava uma vez por ano e sempre cancelava porque, de última hora, meus pais diziam que precisavam de dinheiro. E pensei no rosto da minha mãe quando eu disse que estava exausta. Não teve empatia. Nem um pingo de compreensão. Só decepção. Como se eu tivesse traído a confiança dela, mesmo sendo a única que nunca virou as costas para eles. Fui até o meu quarto, me sentei na beirada da cama, e fiquei passando a mão no cobertor velho e gasto. E aquela pergunta continuava batendo na minha cabeça. E se eles perderem a casa? E se um dia alguém me ligar dizendo que meus pais não têm onde morar? Será que eu ia me sentir culpada? Eu fui quem segurou essa família de pé por quase 10 anos. Isso não pode simplesmente ser esquecido só porque eu parei há 6 meses. Mas as pessoas esquecem fácil. E a culpa aparece mesmo sem motivo. Suspirei fundo. Talvez eu não fosse a filha perfeita. Talvez eu tivesse sido dura. Mas se eu não tivesse colocado um limite, hoje eu só teria 2 coisas: uma carteira vazia e um coração partido. Não tô contando essa história para ganhar elogio. Também não tô esperando que alguém diga que eu tava certa. Só quero entender. Entender se mais alguém já se sentiu como eu. Se mais alguém já teve que carregar o peso de uma família inteira. Se já foi chamado de frio só por dizer não a uma vez. E se você ainda tá lendo isso? Eu queria de verdade te perguntar: será que eu fiz a coisa certa? Eu escolhi viver por mim mesma. Mas parece que tem um preço nisso que eu ainda não conheço. Eu não sei. Mas espero que você consiga me dar uma nova visão. Uma mensagem, uma palavra sincera. Porque, às vezes, para seguir em frente, tudo que eu preciso é saber que não tô sozinha. A história da Diana é um alerta para todo mundo que um dia foi chamado de a boa filha ou ao responsável. E acabou assumindo coisas que nunca foram sua obrigação. Durante anos, ela trocou sua paz e liberdade por lealdade a uma ideia de família que só pedia e nunca devolvia nada. Mas quando ela percebeu que estava sendo sugada, teve coragem de dizer chega e ir embora. A história dela não é só sobre sair. É um lembrete de que amor de verdade começa quando a gente aprende a colocar limites. E você? Acha que a Diana fez certo em sair desse ciclo de cobrança e culpa? Ou acha que ela devia ter tentado outro caminho? Conta aqui embaixo o que você pensa. E não esquece de seguir o canal para mais histórias reais sobre família, escolhas e encontrar seu próprio caminho.